Olá, pessoal. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e comigo aqui também. Porque, como eu sempre falo, não existe nada melhor do que estarmos na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, gente, hoje eu resolvi fazer, ou aliás, gravar mais um vídeo, Orei ao Senhor, tenho orado ao Senhor e pedido ao Senhor. E quando Ele nos dá entendimento sobre algo, a gente precisa partilhar com as outras pessoas. Então, como eu sempre falo, este canal aqui, Ilza Saldanha, foi criado com o objetivo de servir as pessoas, não de ganhar dinheiro, mas de servir as pessoas. Eu coloquei no meu propósito de passar aquilo que eu aprendo, que eu posso passar para as pessoas, ajudar as pessoas fazer, tá? E fazer o ID do Senhor é maravilhoso, sabendo que alguém, já testemunhou sobre algo e foi postado, por mim ou por outras pessoas nas redes sociais, a gente fica feliz, a gente sabe que há frutos. Então hoje eu vou sentar aqui porque sentada a gente fala melhor, a gente lê melhor, explica melhor. Como eu sempre falo, este canal aqui foi criado para educação, falar sobre educação, artes, postar algumas coisas assim que eu faço de artes com essas flores lindas aqui, ó. Esses girassóis, gente, eu que os fiz, tá? Então, hoje eu quero passar para as pessoas desse canal que estão inscritas nesse canal. Gente, aqui está um calor, viu? É para chover. Aqui para nós, para chover, tem que esquentar bastante. Então, eu sempre ficava assim, me perguntando se o rei Ezequias fazia a vontade de Deus, era um rei bom, apesar de ser filho, de um rei que foi muito mal para Judá. E ele foi um rei bom, o rei Ezequias. Mas, nós sabemos que o homem é falho. Mas às vezes, eu não sei se é porque eu nunca prestei atenção nos estudos bíblicos passados para mim. Eu sei que já deve ter explicado direitinho, detalhadamente, mas eu não prestei atenção. Então eu ficava me perguntando, por que será que Ezequias foi acometido de uma doença maligna que iria levá-lo à morte em breve, exatamente no momento no qual ele estava passando por uma dificuldade muito grande em sua região, que foi a invasão dos assírios a Judá. Ele estava lutando, em plena guerra, guerra ali na sua região, no seu estado, em Judá, por causa da invasão dos assírios. Sempre havia esses combates, essas guerras. E ali, durante este período, exatamente durante esse período de tanta luta, de tanta confusão, ele, como líder da região, foi acometido por uma doença que iria levá-lo à morte. E eu fico me perguntando, por que isso? Mesmo sabendo que nós somos mortais, que estamos sujeitos a tudo debaixo desse sol, como diz o escritor de Eclesiastes. Mas o que aconteceu com Ezequias
foi diferente. Ele foi avisado. Deus ordenou ao profeta Isaías para falar com o rei Ezequias que ele iria morrer. Ele foi acometido, né, por uma doença mortal e que ele iria morrer e que ele deveria colocar sua casa em ordem. Como assim colocar sua casa em ordem? Como é colocar a casa em ordem? Por exemplo, se um pai de família ele tem muitos bens e ele já se encontra nos seus últimos dias, como é que ele vai colocar sua casa em ordem, sua família em ordem? Praticamente dividindo seus bens para os seus filhos, de modo que não haja dúvida, não haja brigas, não haja confusões com relação à sua herança para os seus filhos. E quanto a um rei, né, colocar a casa em ordem aí seria preparar, né, preparar, deixar as coisas erradas, mesmo que a Bíblia fala tudo de bom com relação a Ezequias perante aos olhos do Senhor. Era um homem de oração, um rei que orava, um rei temente a Deus. Diz a Bíblia aqui que Judá nunca tivera um rei tão bom quanto o rei Ezequias. Apesar de ele ter sido filho de um rei mau, um rei Acaz, né? Então, nós vamos começar aí com a referência segundo a Reis 18, vamos ler aí do verso 1 ao verso 15, para ver o que é que fala sobre, né, o rei Ezequias. Ezequias restabelece o culto do Senhor. E sucedeu que, no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás. Era um rei muito mau, gente. Judiava com o povo de Judá. Mas teve um filho bom que cuidou, né? Foi o contrário dele, tá? Rei de Judá. Então, 2 diz: tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém, e era o nome de sua mãe, Abi, filha de Zacarias. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi seu pai. Este tirou os altos e quebrou as estátuas e deixou abaixo os bosques e fez em pedaços a serpente de metal de Moisés, que Moisés fizera, porquanto até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. No Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Porque se chegou ao Senhor, não se apartou de após ele e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência, e se revoltou contra o rei da Síria e não o serviu. Ele feriu os filisteus até Gaza, como também os termos dela, desde a torre dos atalaias até a cidade forte. E sucedeu no 4º ano do rei Ezequias, que era o 7º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, que Salmaneses, rei da Síria, subiu contra Samaria e o cercou, e o tomou ao fim de 3 anos, no ano 6º de Ezequias, que era ano 9º de Oséias, rei de Israel, quando tomaram Samaria. E o rei da Síria transportou a Israel para a Síria e os fez levar para Ala e para Abo, junto ao rio de Gozã e às cidades dos medos, porquanto não obedeceram à voz do Senhor, seu Deus,
antes traspassaram o seu concerto. E tudo quanto Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado, nem o ouviram, nem o fizeram. Nós sabemos que os assírios, o pessoal de Samaria, o pessoal de Babilônia, dessas regiões aí, não obedeciam a Deus como o pessoal de Judá, o pessoal de Jerusalém. E nós sabemos que o pai de Ezequias, né, o rei Acaz, ele era idólatra. Ele encheu a casa do Senhor de idolatria, encheu a cidade de lugares altos, de idolatria, gente. E Deus não divide a glória dele com ninguém. É a palavra do Senhor que fala aqui, gente, ó. Tô em todas as Bíblias, não é só na minha Bíblia, não. Em todas as Bíblias, revistas corrigidas, João Ferreira de Almeida e outras Bíblias fiéis, né, que a gente lê, a gente encontra essas passagens. E aqui diz que Ezequias, ele fez tudo o que era agradável a Deus, tirou toda a idolatria de Judá e conduziu o povo a servir a Deus, a louvar a Deus mesmo, de verdade. Era obediente a Deus em tudo, certo, gente? Mas, como já foi falado, né? O homem é falho. Ele foi obediente a Deus, obedecia a Deus em tudo, diferente do seu pai, certo? Acaz, o rei Acaz, que era um rei mau, judiava da população judaica, né, do povo lá de Judá, do povo de Jerusalém. E ele lutou contra os assírios em favor do povo de Judá, porque o povo de Judá não se dava bem com os assírios, com os samaritanos, com o pessoal de Babilônia, essa região toda aí, que na época era chamada Reino do Norte, né? Acho que, se não me engano, é isso mesmo, gente, Reino do Norte. Então, eu ficava me perguntando assim, se o rei Ezequias era um rei tão obediente a Deus, por que ele foi acometido por uma doença maligna? Uma doença que iria levá-lo à morte logo, logo. E Deus usou o profeta Isaías para lhe dizer, né, o seguinte: coloca a tua casa em ordem, né, porque, mais ou menos assim, tu irás morrer. Por que será? Mas o que aconteceu? O que foi mesmo que aconteceu depois disso, né? Está escrito sobre a doença dele, né? E quando ele recebeu a profecia, lá aí mesmo no livro dos Reis, né? 2, no capítulo 19, que diz o seguinte, 19, do 35 ao 37, que diz o seguinte, 35 ao 37. Sucedeu, pois, que naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e levantando-se pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. Então Senaqueribe, rei da Síria, partiu e foi, e voltou, e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu deus, Adrameleque, e Zarezer, seus filhos, o feriram à espada. Porém, eles escaparam eles escaparam para a terra de Ararate, e Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, nós vemos aí que foi uma grande
né, uma grande batalha entre, né, o povo naquela época. E bem nessa época, foi bem nessa época que Ezequias veio ser acometido com a doença. Disse aqui, ó, agora pois, 19, agora pois, ó Senhor nosso Deus, ser servido de nos livrar da sua mão, e não assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aí Isaías conforta a Ezequias diante dessa situação, que Ezequias estava vivendo um problema de saúde gravíssimo e um problema sério ali de guerra na região de Judá, porque foi atacada pelos assírios. Vejam aí o que diz a partir do verso 20. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, o que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria. Eu o ouvi. Esta é a palavra que o Senhor falou dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza, a ti zomba, a filha de Jerusalém, meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e blasfemaste, e contra quem lançaste a voz e ergueste os teus olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Por meio de teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão de meus carros, subo eu ao alto dos montes, aos lados do Líbano, e cortarei os seus altos cedros e as suas mais famosas faias, e estarei nas suas pousadas extremas, até no bosque do seu campo fértil. Eu cavei e bebi águas estranhas, e com as plantas de meus pés secarei todos os rios por lugares fortes. Porventura não ouvistes que já deste, ou aliás, já dantes fiz isto, e já desde os dias antigos o formei? Agora, porém, o fiz vir para que fosses tu que reduzisses as cidades fortes a montões desertos. Por isso, os moradores dela, com as mãos encolhidas, ficaram pasmados e confundidos. Eram como a erva do campo, e a hortaliça verde, e o feno dos telhados, e o trigo queimado, antes que se levante. Porém, o teu assentar, e o teu sair, e o teu entrar, eu o sei, e o teu furor contra mim. Por causa do teu furor contra mim, e porque a tua revolta subiu aos meus ouvidos, portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio nos teus beiços, e te farei voltar pelo meu caminho por onde vieste. E isto te será por sinal. Gente, isso é forte. Este ano se comerá o que nascer por si mesmo, e no ano seguinte o que daí proceder. Porém, no terceiro ano, semeai e cegai, e plantai vinhas, e comei os seus frutos, porque o que escapou da casa de Judá e ficou do resto, tornará a lançar raízes para baixo, e dará frutos para cima, porque de Jerusalém sairá o restante, e do monte de Sião o que escapou. O zelo do Senhor fará isto. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nessa cidade, nem lançará nela flechas alguma, tampouco virá perante ela com escudo, nem levantará contra ela tranqueiras algumas. Pelo caminho por onde vier, por onde ele voltará. Porém, nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei a essa cidade
para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Gente, isso aqui é forte. Deus, né, ele mandou Isaías confortar Ezequias, certo? Mas Deus, o próprio Deus, disse que iria livrar Judá dos assírios, dos ataques dos assírios, não por amor a Ezequias, mas por amor a Davi, o pai de Ezequias na fé, não o pai biológico. O pai biológico de Ezequias era Acas, o rei mau. Só que Ezequias era um rei bom, porém orgulhoso. Ele era orgulhoso. Ele disse a Deus, há uma passagem aqui, onde ele disse a Deus, ele expressou mais ou menos assim: eu não mereço passar por isso, eu não mereço essa doença, eu estou temente ao Senhor, eu sirvo ao Senhor a todo tempo, eu sigo ao Senhor em tudo, oro, busco obedecer ao Senhor. Olha, porque que Ezequias foi acometido por uma doença maligna e Deus permitiu a ele que os assírios, ou aliás, os babilônios, entrassem em sua casa e saqueassem a sua casa, roubassem tudo, levassem até os seus filhos para para servirem ao rei de Babilônia? Pois é, apesar de Ezequias ter sido um rei temente a Deus, depois que eu fui entender, meu Deus, porque uma pessoa tão temente a Deus, né, vem um profeta e diz a ela: põe a tua casa em ordem, né, porque tu vais morrer, né? Prepara-te, né? Procure logo alguém para te substituir ou reparta a tua herança com os teus filhos. Não está aqui na Bíblia, essas palavras são minhas. Prepara alguém para substituir você como rei, o Senhor, a majestade como rei, porque o rei vai morrer, né? Vai morrer, mas é preciso colocar a sua casa em ordem. E ele, então, foi para o joelho, ele foi orar. Quando a gente diz foi para o joelho, muitas vezes não é só ficar de joelho, não, é orar mesmo. Orar, se humilhar diante de Deus. Ele realmente, ele se humilhou diante de Deus. E Deus teve misericórdia de Ezequias, tanto que deu a ele mais 15 anos de vida. Até aí tudo bem. Mas depois Ezequias começou a achar que tudo que ele recebeu de Deus foi por mérito. Foi porque ele era uma pessoa obediente. Quantas pessoas, gente, a gente não vê hoje, né, se vangloriando, né, dizendo eu sirvo a Deus, eu sou servo do Senhor, eu sou serva do Senhor, eu sigo a Deus direitinho, eu sou obediente. Quantas pessoas a gente escuta falar isso? Entretanto, nós não devemos falar isso, porque por mais que nós sirvamos a Deus, nós precisamos da misericórdia dele em nossas vidas. Jamais nós devemos cobrar algo do Senhor, porque ele não nos deve nada. Nós é que devemos ao Senhor. Devemos cultuar ao Senhor, devemos louvar ao Senhor, exaltar o seu nome, obedecer a ele em tudo, mas jamais sair por aí dizendo eu sou um servo obediente, eu sou uma serva obediente, porque não funciona, gente. Depois que o profeta Isaías entregou a profecia a Ezequias, que ele iria morrer para ele colocar a casa dele em ordem, ele sim, ele orou, ele se humilhou aos pés do Senhor. Mas depois disso, ele começou a ficar
exaltado, ficou orgulhoso, achando que o mérito era dele, que ele tinha sido curado, porque ele merecia. Nós não merecemos nada. Nós, o que Deus faz por nós é porque ele é misericordioso. Suas misericórdias constituem a causa de não sermos consumidos. Nenhum de nós pode abrir a boca e dizer que somos fiéis, que somos bons, que somos obedientes. Não. Devemos dizer que tudo que usufruirmos de bom da parte de Deus, ou que seja permissão dele, é pela misericórdia, porque quando é bom, é pela misericórdia. E quando é algo que é permissão dele, que não é bom, é para o nosso conserto, é para a nossa salvação, é para que nós venhamos a sermos salvos, né? É para que a nossa vida aqui na Terra venha melhorar, é para que nós venhamos a nos aproximarmos mais de Deus, a fazermos mais a obra dele e ainda herdarmos a vida eterna. Mas Ezequias, ele deixou ser levado pelo orgulho e quis provar que ele era bom, que ele foi curado porque ele merecia, que nós não devemos achar que somos merecedores de nada da parte de Deus, porque ele não nos deve nada. Ele é misericordioso. Ele faz o que ele faz por nós é porque ele é misericordioso. As suas misericórdias são infinitas e duram para sempre. Suas benignidades duram para sempre. E ele ficou achando que era por causa dele, porque ele era bom. Né? Deus livrou ele, né, da doença e depois livrou da guerra, dos ataques dos assírios. Deus já não livrou Judá por causa da obediência de Ezequias, não. Já foi por amor a Davi, que foi pai de Ezequias na fé, que antes tinha isso, até hoje. Há muitas pessoas que foram evangelizadas por outras mais velhas, que tem aquelas pessoas mais velhas como seu pai e sua mãe na fé. E bem assim era antigamente. O pai biológico de Ezequias era Acaz, o rei Acaz, era muito mau. Ezequias era um rei bom, mas depois ele passou a ficar orgulhoso depois da sua cura. E aí o que é que Deus fez? Deus livrou, né? Deus livrou Judá dos ataques dos assírios, mas por amor a Davi. E depois Deus permitiu que os babilônios viessem fazer uma visita a Ezequias, a casa de Ezequias. E depois disso, eu não vou ficar lendo porque senão fica muito longo o vídeo. E depois disso, o que é que aconteceu? Deus usou novamente o profeta Isaías para dizer a Ezequias, para profetizar na vida de Ezequias. Os babilônios vieram à tua casa. E o que é que eles viram? Ezequias todo orgulhoso, disse, mostrei tudo para eles, todos os meus tesouros, meu ouro, a minha prata, as minhas pedras preciosas, tudo, a minha mobília, tudo, tudo que tinha na casa, no palácio, eu mostrei para eles. E então Deus usou o profeta Isaías para dizer a ele que eles viriam, que os babilônios viriam saquear o seu palácio, a sua casa. Iriam levar tudo para a Babilônia, inclusive os seus filhos, para serem mordomos, para servirem na casa do rei. Estão vendo? No que é que dá a pessoa ser orgulhosa? Muitas vezes a pessoa é acometida por uma doença e diz assim, o que é que eu fiz para merecer isso? Será que vai melhorar? Não vai não. Aí está o exemplo. Não vai melhorar, vai piorar.
Sabe por quê? Porque Deus não nos deve nada. Nós é que devemos a Ele. Ele deu foi a sua vida para que nós pudéssemos sermos salvos. E quantas vezes as pessoas blasfemam e dizem: eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais, o que é que eu fiz para merecer isso? Por que, Deus, aconteceu isso comigo? Não sei o quê. Aí fica blasfemando, é blasfêmia, gente. Quando Deus permite, é porque a gente precisa passar, certo? É para o nosso próprio bem. E quando Ele abençoa, melhor ainda. Todo mundo só quer receber as bênçãos, mas ninguém quer ser provado. Ninguém quer ser corrigido por Deus, porque quando Ele permite algo que não é bom em nossas vidas, Ele está nos desejando o bem, porque tudo que vem da parte de Deus é bom, é bênção. Muitas vezes nós oramos e pedimos a Deus para nos abençoar, para abençoar as pessoas. Mas muitas vezes, nem sempre, nós sabemos o que é bênção para nós, o que é bênção para a pessoa pela qual nós estamos orando. Só Deus sabe o que é bênção para mim, o que é bênção para a pessoa pela qual eu estou orando. Então, gente, o fim de Ezequias não foi bom, porque após ele ter recebido a cura, né, ele já vinha com orgulho, porque ele recebeu, né, ele foi acometido com a doença, e ali ele recebeu a profecia de Isaías, dizendo que ele iria morrer para ele colocar a casa dele em ordem. Ele era obediente a Deus, mas ele era orgulhoso. Ele achava que ele merecia, que tudo que ele recebia da parte de Deus é porque ele era obediente, é porque ele servia a Deus direitinho. Então, isso serve para mim e para você. Nunca que nós devemos achar que nós já estamos prontos, que nós já estamos, como é que diz? Santos, prontos, que não precisamos de correção alguma, que merecemos as bênçãos, todas as bênçãos de Deus. Não. Nós estamos a caminho da santidade. Podemos dizer que somos santos pela fé, sim, e pela misericórdia de Deus, pela graça, tá? Mas pelos nossos feitos, não. Porque se depender dos nossos feitos, olha aí, talvez Ezequias nem soubesse que ele era tão orgulhoso, tá? Ele achava que tudo era mérito dele. Então hoje eu sei. E você que está do outro lado também sabe por que Ezequias teve um final tão trágico, tão ruim, certo? E que Deus, né, possa abençoar a todos. Eu deixo o meu abraço e um fraternal, né, beijo no coração de todos. Eu sou irmã em Cristo, Ilza Saldanha, professora Ilza Saldanha. Bye, bye e até a próxima.